Olá, tudo bem? Como vai? Estamos aqui para mais um Momento Cultural, hoje com a participação de Maristela Colucci, Márcio Mota, do Instituto Verde Azul, e Amanda Fernandes, do Instituto Argonautas. Com a promoção da Prefeitura de Ilhabela, o Momento Cultural é uma roda de conversa sobre temas culturais e ambientais aqui no espaço do Race Village 2022, montado no Centro Histórico de Ilhabela, paralela à 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Hoje o tema é Vida no Mar. Nós vamos ter a oportunidade de entender a complexa rede socioambiental, cultural, econômica da relação entre ser humano e oceano, com foco na vida marinha, nos comprometendo com uma mudança de comportamento que traz benefício para todos os eixos da agenda. Com vocês, nossos convidados e nossa apresentadora. Ana, boa tarde. Começa agora o Planeta Água. Por quê? Porque a gente está numa década determinante para o futuro melhor para o oceano, que tem como meta 6 objetivos. Um oceano limpo, em que as fontes de poluição são identificadas, quantificadas e reduzidas. Um oceano saudável e resiliente, em que os ecossistemas marinhos são mapeados e protegidos. Um oceano previsto, em que a sociedade tem a capacidade de compreender as condições oceânicas atuais e futuras. Um oceano seguro, em que as comunidades humanas são protegidas dos perigos e onde a segurança das operações no mar e na costa é assegurada. Um oceano sustentável, colhido e produtivo, assegurando o fornecimento de água saudável. Um oceano transparente e acessível, em que todas as nações, partes interessadas e cidadãos tenham acesso a dados, informações oceânicas e tecnologias. Por causa de tudo isso, hoje a nossa roda de conversa dará continuidade à navegação com este tema. E os convidados são mais do que demais. A gente está aqui com a Amanda Fernandes, bióloga marinha, doutora em Ecologia e Conservação de Biodiversidade, especialista em conservação de tartarugas marinhas, do Instituto Argonauta. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estamos também com a velejadora Maristela Colucci, a nossa querida ilhabelense, que leva Ilhabela para mundo afora, artista visual, fotógrafa e editora de livros. Há anos envolvida em expedições para cantos remotos do planeta. Já esteve 3 vezes na Antártica e uma no Ártico, sempre a bordo do lendário veleiro polar Kotik. Atuou como fotógrafo oficial de 3 travessias extremas do velejador Beto Pandiani, Rota Boreal. Quais as outras? Rota Boreal, Travessia do Pacífico e Travessia do Atlântico. 8 livros publicados e um prestigioso acervo de fotografia brasileira contemporânea. Essa é nossa Maristela Colucci. Bem-vinda, Maristela. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. E temos também Márcio Mota, para não dizer que as mulheres fazem quase tudo. É mestre em Ciências e Biológicas, fotógrafo e pedagogo. Atualmente doutorando no programa de pós-graduação em Biodiversidade de Ecossistemas Costeiros na Unesp, com pesquisa relacionada aos 30 réis e gaivotões no litoral centro. Idealizador do projeto 30 réis, diretor pedagógico e atua como voluntário no VIVA, Instituto Verde Azul, aqui em Ilhabela. Bem-vindo, Márcio. Obrigado pelo convite, uma honra dividir essa roda com vocês. O tema está aí. Então, eu queria começar pela Maristela, porque ela tem imagens que são, assim, impactantes dentro de toda a costa brasileira e mundial. Vocês podem ver aí, eu queria que a Maristela comentasse cada uma das imagens que estão passando. Bom, a primeira é uma baleia na nossa travessia entre o extremo norte do Canadá e a Groenlândia, no mar super liso. A segunda, se alguém puder passar,
São pinguins reais na Geórgia do Sul, que é uma ilha subantártica, que não está na Península Antártica, mas está abaixo da convergência. Tem a maior colônia de pinguins reais do planeta, está nessa praia. Preciso te interromper. Você estava aí, junto com os pinguins? Eu estava e estava deitada. Você pode ver que pelo ângulo da foto, eu estava ali deitadinha com eles. Uau! Vamos lá. A terceira é uma cena subaquática no Atol das Rocas. Essa também é uma tomada no atol, de um atobá. Essa também faz parte da expedição Rota Boreal, no norte do Canadá. Um urso polar que nos visitou a bordo do Coty, que a gente estava secando peixes no convés, e ele foi atraído por essa atividade. E aí já entra, a gente pode falar depois, que foi justamente logo no meu início de carreira, eu já tinha incubado, assim, eu acho que a ambientalista dentro de mim, mas eu era muito nova, a minha primeira paixão mesmo foi a fotografia. Mas como eu já fui bem para essa fotografia de expedições, etc., e muito para a fotografia submarina, logo de cara, eu fiz parcerias com pesquisadores para identificar, eles identificavam as minhas imagens e eu cedia aquelas imagens para serem usadas em pesquisa, em trabalhos científicos. E aí o projeto Alcatraz surgiu na minha vida para dar vazão mesmo a essa coisa, dessa ânsia ambientalista. Foi um projeto formado por 7 fotógrafos, eu entre eles. E naquela época e durante muitos anos a Marinha do Brasil fazia seus exercícios de tiro em Alcatrazes, que é aqui, né? O pessoal da Semana de Vela super sabe, porque tem até a regata que dá volta a Alcatrazes. E foram 30 anos de luta até Alcatrazes virar uma reserva muito recentemente. E a partir daí eu realmente identifiquei a força da imagem, seja ela fotografia, ou seja ela cinema, documentários, para trazer para as pessoas coisas que são meio inacessíveis para a maioria das pessoas, né? Seja um destino antártico ou ártico, ou principalmente, a gente está aqui falando de oceano, o fundo do mar. Tem muito mergulhador nesse planeta, mas é uma parcela ínfima da população mundial, né? Se a gente for pensar assim, acho que o mundo sub é o mais inacessível. Então, se você não traz essas imagens para a população, ela não conhece e ela não tem o menor ímpeto de querer preservar o que ela não conhece. Sem dúvida. Eu confesso, vou até dar meu testemunho aqui também, ratificando o que você acabou de dizer. Eu comecei a ter essa veia também de querer fazer alguma coisa pelo planeta quando eu vi aquele filme, aquele documentário sobre os plásticos no mar. Então, aquilo me... Falei, meu Deus, não é possível que a gente está fazendo isso pelo planeta. Eu até aproveito para pedir a participação aí da Amanda para dizer que é do Instituto Argonautas, que mostra imagens também belíssimas e totalmente assim angustiantes, né? A gente fica com a parte mais difícil, né, da conservação, assim. Então, a gente trabalha diariamente, não só nas praias de Ilhabela, mas de todo o litoral norte, fazendo monitoramento de praias para resgate e reabilitação de animais marinhos. Então, a gente lida diretamente com o impacto, não só do plástico, mas de toda a ação antrópica, né, que é a ação que o homem causa na natureza. E aí a gente tem diversos cenários, diversos casos, assim, que embora todo dia aconteça, a gente sempre fica muito chocado, assim, por ver o tamanho do impacto, principalmente em espécies ameaçadas, né? Quando a gente estuda uma espécie, sabe que ela é criticamente ameaçada de extinção, ou algum nível bem alto de ameaça, e vê o tanto de bichos que a gente pega diariamente, isso acaba sendo bem grave, assim, né? A gente vê que a gente está chegando num limiar
bem grave. Então, tudo isso que a Maristela trouxe aqui é muito importante, assim, para a gente é essencial que isso alcance as outras pessoas. O Márcio vai entender bastante isso. Quando a gente é da academia, a gente acaba falando para a gente mesmo, né, para quem já conhece as causas, os sintomas, e meio que aquilo fica circulando onde as pessoas já sabem. E o nosso maior desejo é isso, conseguir tanto fazer com que as pessoas se apaixonem, assim como a gente, né? Porque é isso que faz a gente lutar tanto para defender, mas que elas também tenham coragem de ver o nível da onde a gente chegou, assim, e que precisa ser agora. Por isso também que a gente tem a ONU decretando a década do oceano, para que a gente tenha 10 anos para realmente fazer alguma coisa efetiva pelo oceano, né? A década ela tem pedido esse chamado da gente mudar a expressão os oceanos para o oceano, para a gente trazer para cada vez mais perto que é um oceano só e que todo mundo precisa lutar junto, né? O Instituto Argonautas hoje está atuando especificamente no quê? A gente está vendo uma apresentação dele. A gente tem diversas áreas de atuação, né? Tanto educação ambiental como pesquisa. A gente trabalha também com quantificação e especificação de todo tipo de lixo que a gente encontra nas praias. Então, a gente faz um boletim mensal de todo esse lixo encontrado nos municípios, para a gente saber como está a situação de cada praia. E o trabalho principal, que é o resgate e a reabilitação dos animais marinhos que a gente encontra. Então, a gente resgata tanto os mortos, que aí é onde a gente consegue a maioria dos dados para pesquisa, para entender se é intoxicação, se morreu por ingestão de plástico, de metal pesado, entender tudo o que aconteceu com o bicho. E esses dados são públicos, a gente tem um local onde as pessoas podem acessar esses dados. E os que estão vivos a gente leva para a reabilitação, faz todo o tratamento, que é o que está passando, não sei se todo mundo está tendo acesso ao vídeo. É onde a gente faz a reabilitação e a posterior soltura. Então, esses animais, quando resgatados, eles vão para a reabilitação, passam por todo o tratamento veterinário, como se fosse um grande hospital da vida marinha, para que depois eles possam ser reintroduzidos em segurança e saudáveis para a natureza. Aí a gente pede a contribuição do Márcio, que está pesquisando toda a região aí. Como é que está a vida no mar agora? Olha, eu trabalho com um grupo muito específico de aves marinhas costeiras, que são os 30 réis. Para quem não conhece, vai passar algumas imagens de algumas espécies. A gente tem 15 espécies aqui na nossa região. É uma ave de porte pequeno a médio, chegando até algumas espécies a quase 50 centímetros, com um corpo geralmente branco, né, com um bico bem afilado, e especialista em pesca de superfície no mar, né? Então, aqui na região que a gente tem, falando de litoral norte, centro e sul, né, a gente tem algumas espécies que são espécies chaves, que são espécies ameaçadas de extinção, que são os objetos da minha pesquisa, né? O 30 réis real, o 30 réis de bando, e o 30 réis de bico vermelho. Eu trabalho especificamente com as duas primeiras, né, numa região que tem um impacto muito grande da especulação imobiliária, que é a região da Baixada Santista, né, que tem uma característica de praia um pouco diferente aqui do litoral norte, porque são praias mais longas, né, característica de forma da praia diferente daqui, que permite que esses animais eles usem a praia para descansar. E é ali que a gente consegue observar, né, os grandes bandos na Baixada Santista que chegam a mais de 600 indivíduos, né, no litoral sul vão chegar a mais de 3.000 indivíduos descansando nas praias, mas com um declínio populacional, né, que a gente vem acompanhando essas espécies há um tempo, tanto que elas entraram na lista, né, estão aí a última lista saiu esse ano, elas continuam na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, a minha ideia de pesquisa inicialmente é entender a flutuação da população na região, para entender como que elas estão reagindo a essas mudanças que estão acontecendo no planeta, né? E junto com isso, trazer um pouco do que a Maristela e a Amanda comentaram anteriormente, que é não só fazer a pesquisa, mas transbordar essa pesquisa para as pessoas que não estão nesse meio, né? Então, de que forma a gente faz isso? Através das fotografias, dos vídeos que a gente produz na pesquisa, através da mídia social, que é uma ferramenta de alcance muito grande hoje, e através da educação. Então, a gente tem um projeto, hoje, já vinculado com a década do oceano, chancelado pela Unicef,
que forma crianças a protegerem a praia. Então a gente faz um projeto de 1 ano com essas crianças, onde ao final desse projeto elas se tornam guardiões da praia e, teoricamente, guardiões das aves que estão naquela praia também. Né? Para a gente poder fechar o ciclo, não só fazer a pesquisa e entender o que está acontecendo, mas como a gente tem 10 anos para falar de década do oceano, a gente poder formar essas crianças que serão os adolescentes e os jovens depois que essa década passar. Primordial, parabéns. A gente tem aqui uma testemunha de tudo isso que está acontecendo aí. A Maristela pode dizer para a gente o que ela encontrou antes, no começo das suas expedições, e agora. Qual que é a diferença que você sente, Maristela? Olha, em termos submarinos, é total. Total. Não há... com exceção de Fernando de Noronha, que também tem mudanças. Claro que tem principalmente mudanças terrestres, drásticas em Noronha. Mas vamos nos ater aqui ao meu quintal, né? Ao nosso quintal. O litoral paulista não tem comparação você mergulhar 2 décadas atrás e mergulhar agora. A quantidade de animais marinhos. É muito drástica a redução. E a gente ouve isso não só dos mergulhadores das antigas, né? Como basta conversar com o pescador, né? Se você for falar com ele sobre o sustento mesmo do caiçara, a redução é completamente devastadora e desesperadora. Queria ver um pouquinho mais sobre as suas imagens para você mostrar para a gente o tanto que a gente precisa preservar, o tanto que é impactante tudo isso permanecer no nosso planeta. Então, aí, como eu estava dizendo, eu fui uma das fundadoras do projeto Alcatrazes. A gente levou essa luta por 30 anos. Se puder passar a próxima tela. Como eu disse, nós éramos 7 fotógrafos. Entre esses fotógrafos, tinha alguns, como o Fausto, por exemplo, que é o presidente do projeto, que era biólogo, é biólogo também. E a gente entendeu muito rápido que a gente, além das imagens, com sua força fenomenal, a gente precisava embasar a pesquisa e a luta com pesquisa, né? Embasar a luta com pesquisa. Então, a gente chamou várias instituições, Instituto Oceanográfico da USP, pessoal da Unicamp, Instituto Butantan, para fazer as expedições. Foram inúmeras, não tenho de cabeça, mas foram muitas expedições para a gente documentar Alcatrazes e mostrar para a Marinha que ela estava interferindo de forma devastadora no maior ninhal de aves marinhas de todo o Atlântico Sul. Quer dizer, não tinha o menor cabimento ela fazer aquilo ali. Mas você vê, foram 3 décadas de luta. E pode passar a próxima tela, por favor. E aí, hoje em dia, a gente já não tem mais as revistas físicas, tantas revistas físicas, né? Mas naquela época era um canal de força muito grande para questões ambientais, as revistas. Pode passar. Aí eu me deparei nesse início, já quase meio de carreira, com o Ano Internacional dos Oceanos, né? Agora a gente está falando de década, lá atrás, também otorgado pela ONU, a gente teve em 1998 o Ano Internacional dos Oceanos. E que foi muito importante. Teve a Expo 98 em Lisboa, e eu acabei vencendo uma concorrência dos Correios do Brasil para essa folha comemorativa de selos do Brasil. E também viabilizei, aí não foi concorrência, eu fui bater na porta da Telefônica, a próxima tela, e vendi para eles essa ideia de fazer os antigos cartões telefônicos. Eu não sei se eu vou lembrar da cifra, mas para fazer essa apresentação, eu me deparei com esse material da Telefônica. Foram 4.500.000 cartões telefônicos com imagens sub do Brasil, e atrás não tinha muito espaço porque tinha que falar sobre a função do cartão telefônico, mas a gente conseguiu que tivesse a localidade onde aquela
ser tinha sido fotografado, o nome científico e o nome vulgar. Ou seja, isso andava na carteira de 4 milhões e 500 mil brasileiros. Perfeito. E aí, bom, nessa época eu já tinha ido a primeira vez para a Antártica. Também era uma época que pouquíssima gente ia para os polos, né? Então eu tive uma entrada muito grande para vender as matérias, para fazer boletim para a Rádio Eldorado, que eu já tinha feito numa expedição anterior à Ilha da Trindade, e tomou mais força ainda com as expedições à Antártica e com o Ano Internacional dos Oceanos. Fiz uma parceria excelente com a Eldorado e a gente tinha semanalmente um boletim chamado Oceanos. Quando isso? Isso no ano de 1998, que era o ano internacional. No ano seguinte, eu fiz essa exposição no Sesc Pompeia, em São Paulo. Foi uma exposição super grande, tinha 100 imagens. O catálogo dela está por aí, quem quiser dar uma folheada, pode passar. E esse material acabou virando também um livro infanto-juvenil pela Companhia das Letrinhas, que me convidou para transformar o meu diário de bordo adulto para crianças. Então, eu reescrevi o diário para crianças e eu tenho um apreço muito grande por esses livros infantos juvenis, porque eles são super adotados nas escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, você está ali falando com a fonte que a gente quer, né, Márcio e Amanda? A gente quer falar com as crianças e com os jovens. Esse livro é muito adotado para a faixa etária entre 9 e 11 anos. Aí, antes mesmo do Antártica, na Companhia das Letrinhas, eu já tinha publicado O Brasil Submarino, que é um livro grande de fotografia, bem focado em fotografia, e ele fazia tanto sucesso com as crianças que a gente fez uma versão infanto-juvenil também, que se chama Sub, Viagem ao Brasil Submarino, que aí eu conto para as crianças e para os jovens como foi percorrer o Brasil inteiro fotografando embaixo d'água. E eu chamei uma jornalista para, no final do livro, ter um texto assim, apertando, sabe? Ali tem todo o prazer de fotografar na costa brasileira, e aí o jovem, a criança, quando chega ali nas últimas páginas, tem um texto que dá a real, sabe? Das ameaças para o oceano, da situação do mar brasileiro, e chama mesmo para a conscientização e para a ação dessas crianças. Eu acho que essa questão das crianças como esse canal de informação para a família é fundamental. A gente que trabalha com criança todo dia, a gente entende que a criança tem esse potencial de mexer com a família com relação a essas informações, né? E quando a gente tem esses materiais, né, sejam os livros didáticos, paradidáticos, ou essas informações que a gente vai trazendo para elas através dos projetos, né, o relato que a gente tem dos pais é muito positivo no sentido de que, olha, eu não sabia, né? Então eu moro de frente para a praia, moro perto do mar, e eu não sabia daquilo que meu filho me trouxe hoje. Eu entendo que as crianças sejam o nosso foco hoje, né? Porque elas que vão fazer o futuro. É isso, Maristela? Então, a partir da exposição no Sesc Pompeia, chamava Polaris, 80 dias de veleiro pela Antártica e Geórgia do Sul. Eu recebi um convite da Companhia das Letrinhas para transformar o meu diário de bordo dessa viagem num diário infanto-juvenil. E tanto ele como o Sub, e inclusive o Congada, que são os meus 3 infantes juvenis, eles são super adotados nas escolas, tanto na rede pública quanto na privada. Eu acabo indo fazer palestras nessas escolas. E isso me enche assim, de esperança, na verdade, sabe? Porque é aí que eu acho que eu estou falando com o público correto e desejado, né, Márcio? Porque, e Amanda,
A gente tem que falar com essa garotada que está chegando aí, e como o Márcio bem vai, acho que explanar, principalmente nesse projeto que ele tem de acompanhar uma criança durante um ano, ela é o canal para a gente chegar nos pais, né? Um projeto de um ano com uma criança na escola, por exemplo, é transformador para essa criança e para as famílias, né? Porque a gente tem um contato frequente falando de assuntos ali que tem uma relação direta com essa criança, né? Porque é o território dela, então ela aprende a reconhecer o território e ela consegue fazer essas transposições. Então a gente pode estar falando do 30 réis e pode estar fazendo uma ligação com o livro da Antártica. A criança começa a criar essas conexões e começa a levar isso para casa. E quando isso retorna, porque isso dá eco, né? Então, quando isso retorna para a escola, a gente começa a construir uma comunidade ali de aprendizagem que não está mais na escola. Está no ambiente em torno da escola e está pelo planeta inteiro. Então, é muito importante a gente poder trazer essas informações que vêm lá do Polo Norte, que vêm lá do Polo Sul, para a escola, porque eu acho que é um canal que permite esse crescimento e essa capilaridade na sociedade. Eu acho que é um grande ponto de partida a gente investir nas crianças nesses projetos ambientais. O Argonautas tem alguma experiência nesse sentido também? Sim, a gente faz educação ambiental nas escolas, né, principalmente escolas municipais, faz bastante ação em praias, para que a gente possa estar no local onde a gente atua, né, mostrando para as crianças o que acontece. Quando a gente tem algum encalhe perto de escolas, ou quando está cheio, assim, o fim de semana, e a gente pega uma tartaruga com todo cuidado, às vezes, porque a cena, às vezes, pode assustar um pouco, né, de algum animal morto. A gente tenta chamar um pouco para que elas estejam ali e possam ver ao vivo, né, e explicar. E quando a gente tem que abrir o animal em campo para ver o que aconteceu em alguns casos, a gente vai mostrando. E é um jeito deles estarem ali junto com a gente e também vivenciar. E uma coisa que a Maristela e o Márcio estavam falando que eu acho super importante, assim, a gente acaba vendo muitas crianças como uma projeção de colocando muita responsabilidade em cima delas, né? E o que vocês estavam falando é muito importante, porque é legal a gente pensar nelas como uma forma de chegar até os pais, principalmente quando a gente fala sobre mudança climática. Porque a gente precisa fazer agora, né? E aí é um jeito de que isso chegue em quem pode agir agora, sem que a gente coloque toda a responsabilidade para quem vai poder fazer depois, assim. Então, um trabalho como esse, quando a gente consegue chamar tão para perto, quando eles internalizam isso e conseguem passar de uma forma profunda, assim, para frente, né? Principalmente para os pais, é onde a educação ambiental realmente cumpre o seu propósito, né? Eu costumo falar que a gente não pode pensar na criança como esse futuro, né? A criança ela pode atuar no presente, né? Ela é um ator social no presente, independente da idade que ela tem. A gente, nesse projeto, tem um momento que eles precisam, entendendo a problemática, eles precisam reivindicar coisas. Então, uma criança de 9, 10 anos buscando um abaixo-assinado para fazer dentro da escola o Dia da Cultura Oceânica virar calendário oficial, para aquela criança é uma baita conquista, né? Ela está fazendo agora. Eu não estou pensando que ela vai ser o futuro da solução do problema, porque ela pode agir naquele momento. Porque a gente não pode esperar futuro nenhum. Não. Já tinha que ter começado no passado. Estamos atrasados, né? Me diz uma coisa, a partir de que momento a criança é mais sensibilizada com esse tema? Olha, eu tenho experiência com criança de 2 anos e meio até os 17. Eu diria que a primeira infância, né, e aí quando a gente chega desde os pequenininhos até os 10, 11 anos, é uma fase maravilhosa, porque eles são grandes esponjas. Eles gostam de tudo, eles absorvem com muita facilidade e eles entram nas atividades dos projetos com muito vigor, com muita vontade. Depois, se isso é bem construído nessa primeira infância, fica muito fácil depois um adolescente participar, né? Um adulto, ele vai virar um adulto participativo, né? Que isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a fazer com as nossas, né, dentro dos nossos projetos, das nossas ações, trazer essas crianças, esses adolescentes para esses projetos mão na massa mesmo, né? Então, como a Amanda disse, está fazendo um trabalho no PMP, lá na praia, com um animal encalhado, um animal morto, eles podem participar de alguma forma, né? Então, não vão fazer coisas, claro, que fazem parte da atribuição do argonauta, mas, de repente, algo ali junto, ele precisa fazer para entender que ele é parte daquele processo.
E até se chocar um pouco, né? Exato, isso que eu ia falar. Você falou que coisas muito chocantes, vocês não mostram muito, mas eu acho que as pessoas têm que se chocar sim, independente da idade. A gente tem esse cuidado porque as crianças costumam ter uma sensibilização mais aflorada, então por isso que a educação ambiental funciona muito com crianças, porque o adulto já está com aquela barreira, né? E a criança ainda tem, principalmente com a natureza, ela ainda não teve esse rompimento, né? Então, ela ainda tem muito contato, assim. Então, para levar imagens, assim, às vezes a gente toma muito cuidado, porque já aconteceu da gente mostrar tartaruga cheia de plástico, tartaruga... Aqui na ilha, principalmente, a gente tem um problema bem grave com atropelamento por embarcação. E aí, a gente mostrou, assim, e a menininha começou a chorar, e a gente parou tudo e sentou lá e para acalmar, porque é isso que a gente sente, assim, né, quando a gente trabalha com isso. E ali foi tão genuíno, ela fala, não é possível que isso aconteça aqui do meu lado. E ela ficava, mas é nessa praia? Foi aqui? Tipo, é muito perto, né, é muito real. E aí é bem importante, assim, é um canal essencial para a gente. Infelizmente, a gente está chegando no final, mas eu tinha tanto mais para falar. Eu acho que eu vou ter que marcar uma pauta com cada um isoladamente do programa. Mas isso a gente conversa depois, tá, Vivi? Eu acho que é por aí, né? A gente precisa agir agora e definitivamente se a gente tem a esperança de uma mudança efetiva. Eu queria que cada um desse a sua contribuição para a gente, para cada um de nós que precisa agir um pouquinho só, fazer um pouquinho mais a cada dia, o que cada um tem para dizer, e fechar com a Maristela, porque ela vai mostrar para a gente tudo o que a gente precisa preservar. Porque quando a gente está emocionalmente, né, a gente fica emocionada com alguma imagem, com alguma atividade que aconteceu com a gente apreende isso melhor. Tá? O que você tem a dizer, Márcio? Eu acho que, se eu pudesse deixar um recado, são muitas urgências que a gente vive, né? Mas eu acho que a gente tem que estar disposto a entender a natureza como, né, com uma simplicidade um pouco maior. Então, a gente precisa viver um pouco mais, entender que a gente é parte da natureza e que a gente precisa começar a compartilhar esses espaços, né? Então, onde quer que a gente esteja, a gente é parte desse ambiente e a gente precisa começar a entender que outros seres também são, né? E a partir do momento que a gente entende que o espaço ele é compartilhado, a gente começa a prestar mais atenção, a cuidar mais desses ambientes, para permitir que outros seres possam conviver com a gente. Então, esse seria a minha dica principal de hoje, agradecendo já o convite e esse bate-papo gostoso aqui. Perfeito, obrigada. Argonautas, Amanda, fala pra gente. Compartilho muito da dica do Márcio e eu me lembrei de uma frase que é bem certeira, assim, para mim, de um escritor que ele chama Baio. Ele trabalha bastante com culturas regenerativas e ele fala: os tempos são urgentes, vamos desacelerar. E nisso ele coloca a gente para refletir sobre essa urgência desses tempos, mas principalmente sobre desacelerar nosso ritmo para poder entender realmente o nosso pertencimento, para poder se ver como parte disso tudo aqui, né? Às vezes para a gente é mais fácil, para a Maristela também, que está sempre imersa em natureza, e quando a gente fala isso para uma pessoa que está em São Paulo, pode parecer que fica meio apartado, assim, né? Como assim eu faço parte se eu estou aqui tão... E a gente tentar resgatar essa cultura de pertencimento, de voltar para a terra, né? De se entender como parte da natureza em cada ação, no complexo e no simples, para que isso seja uma coisa diária, que faça parte nossa, de verdade. Assim. E agradecer muito pelo espaço, pela troca, por vocês, foi muito importante. Afinal, a gente tem vida, né? Se a gente tem vida, a gente pode fazer, pode alterar todo o nosso universo e nosso futuro. Maristela, o que a gente tem que preservar? Nossa, olha, eu acho que é tão verdadeiro isso tudo, né? Que nós três estamos falando a mesma coisa, cada um de um jeito. É isso, não é salvar ou preservar o meio ambiente. O meio ambiente somos nós, né? Uma reflexão muito boa pensar em quem está ali diariamente na Avenida Paulista, sem um escape para a natureza mesmo, bruta, ou num lugar assim. Como é que essa pessoa sente isso, né? Mas é fato, não tem essa distinção, né? E eu acho que eu vou ficar mais quietinha e mostrar fotos mesmo, porque acho que eu acredito muito na força da imagem, genuinamente. Inclusive, falei que ia ficar quietinha. Olha essa foto! Essa é uma das expedições com o Beto,
mas ali eu pus no livro da Ilhabela, pessoas, e na próxima tela também coloco uma caiçara ali de Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa, porque também quando eu vi o tema, né, seres do mar, os seres do mar para mim também são as pessoas, né, que interagem, que nasceram ali ou que não nasceram, mas vivem ali, e é uma parcela importantíssima também. Também estão ameaçados de extinção, né? Exato, as comunidades, suas tradições. Linda. Qual a próxima? Ó. E esse foi a tela anterior, é um trabalho, porque era um acervo meu, mas é um advento assim na minha carreira, do qual eu tenho muito orgulho. E mais do que orgulho, eu fico muito feliz desse tipo de imagem suscitar o interesse da Biblioteca Nacional da França, que tem uma coleção de fotografia contemporânea brasileira. E o ano passado eu passei a fazer parte dessa coleção com 12 imagens submarinas do Brasil. O que é isso? É isso, obrigada, Ana, obrigada a vocês dois por esse papo muito bom. Vamos continuar ele fora das Vamos. E câmeras. se você quer fazer mais pelo planeta, junte-se a nós.